a sua avaliação desse problema que vivemos hoje, da Organização Mundial de Saúde, combatendo fervorosamente os protocolos que envolvem a cloroquina e a grande mídia que só fala da cloroquina negativamente. O que tem por detrás disso? Olha, eu não sou a porta-voz oficial da minha irmã, tá? A minha formação, como eu já falei para vocês, é em estratégia empresarial. Então, eu analiso os jogos, né, de poder e quais os interesses de cada um dos atores. A minha irmã não toma as minhas palavras como oficiais, eu vou falar unicamente por mim. Eu gostaria de deixar isso muito claro, tá? Ok, Porque as informações que eu vou dar para vocês podem parecer muito polêmicas. Então, até recentemente, o maior doador era os Estados Unidos. O segundo maior doador era a Fundação Bill e Melinda Gates. O terceiro maior era a Inglaterra, eu acho, era um país, eu acho que era a Inglaterra, né, o Reino Unido. O quarto é o Gavi. O que é o Gavi? Global Alliance for Vaccination and Immunization. Aliança Global de Vacinação e Imunização. Uau, tá? Já estou entendendo. A China. E aí a China toma posse politicamente dos países. E obriga essas pessoas, esses líderes, a votarem como eles determinam. Exatamente. Isso é uma das funções, né? Uma das obrigatoriedades. Exatamente. A China, ela está em 30º e alguma coisa como doador. Mas ela tem um poder oculto lá dentro. O Tedros, que é o atual presidente, que é uma pessoa que não é médico, ele foi o ministro da Saúde por 20 anos da Etiópia, tá? Que infelizmente não é uma grande referência, né? Exato, não é uma grande referência, é um lugar que houve surtos de ebola, surtos de HIV, sabe? Muita gente morreu indevidamente, e é um país absolutamente comunista. Tá? Um país absolutamente comunista. E... é igual a China. Exato. E o que acontece? A Organização Mundial da Saúde, assim como a ONU, todos os votos têm o mesmo peso. Então, Sierra Leone tem o mesmo peso em voto que os Estados Unidos. A paridade é 1. A paridade é 1 a 1. E nós temos 54 países na África. Já entendi. Tá? Sendo que a África, atualmente, é o primeiro lugar em investimentos da nova Rota da Seda da China. E a China está entrando na África, oferecendo infraestrutura para os países, mas ele está comprando os portos, ele está comprando os meios de produção, está comprando os insumos desses países. Então, a OMS virou a Organização Mundial da Vacina. E da China, né? O Japão, inclusive, chama a OMS de Organização Organização Médica Chinesa. Entendi. E agora eles precisam, então, dar utilidade para esses 7 bilhões de injeções. Então aí a gente vem para a pandemia, tá? Essa pandemia, eu não posso afirmar que o vírus saiu de laboratório, né, o que foi colocado de propósito, mas a verdade é que foi extremamente coincidente tudo o que aconteceu para que houvesse essa pandemia, fosse pronunciada essa pandemia, né? Uma série de erros em cadeia, tanto da OMS quanto do governo chinês, né? De outros países conectados, como o Brasil está muito conectado com a China,
né? Hoje em dia a gente sabe, eles estão aparecendo, né, tirando as asinhas, e a gente está assustado com o tamanho da infiltração. Ninguém esperava, não é? E eles seguraram até o momento do carnaval e do Ano Novo Chinês. Então, o que acontece? A OMS, como ela deu entrada para esses organismos privados, onde que uma pessoa pode determinar praticamente a saúde mundial, que é o caso do Bill Gates, hoje em dia o título que a gente dá para ele é o maior médico do mundo. Sim. Né? Então, a gente tem que estar muito, muito atento a qual que é o discurso dele. O objetivo, né? O discurso dele é, eu só acho seguro as pessoas saírem do lockout quando tiver uma vacina. E que o mundo inteiro seja vacinado. E, inclusive, a gente tem que se lembrar que Bill Gates, ele é da onde? Da Microsoft. Microsoft, a gente fala de tecnologia, né? Tecnologia do quê? Aí a gente vai ver, em 2019, a Microsoft lançou uma tecnologia, parece um código de barra. E esse código de barra, ele contém 1000 informações a teu respeito, né? E que com isso você saberia controlar quem está tomando a vacina e quem que não tomou. Né? É que nem aquele chipzinho que a gente coloca no nosso cachorrinho. Sim. Né? O pessoal estava fazendo propaganda, vamos colocar isso no teu filho e ele nunca mais vai ser sequestrado. Entendi. Você nunca mais vai perder o teu filho. Eu já ir direcionando o assunto, então tá, surgiu a pandemia, a OMS ela tem um poder na mídia, na grande mídia, olha, temos o vírus e vamos fazer o lockdown. Porque, lógico, eu tenho 55 anos, nunca passei por uma situação dessa, e até na história da humanidade é a primeira vez que está acontecendo isso dessa forma, né? Me aborda agora esse assunto da questão, né? O vírus está aí e agora a estratégia para se decretar um lockdown mundial. Eles fizeram algumas tentativas que não deram muito certo. Uma das tentativas que não deu muito certo foi que eles pensaram de pedir para todos os países do mundo designarem 10% do PIB de cada país para a OMS. Nossa, 10%. 10% do PIB de cada país para a OMS. É o dízimo. Que assim eles poderiam cuidar da pandemia para o mundo. Entregar respiradores onde precisava, sabe? Ser o centro logístico de todas as definições, não é? São bonzinhos eles, né? Pois é. Alguns países que tinham um contato maior, digamos assim, com a OMS, né? Um contato preferencial com a OMS, e que tinham pessoas em cargos de alta influência dentro das estratégias, né, de combate a essa pandemia, foram os maiores defensores desse poder totalitário da OMS como o único bastião do conhecimento e da ciência e do bem-estar para todos nós. Mas a gente vê que não é verdade o que aconteceu, que eles não sabem, não estão sabendo de nada. Cada semana eles falam uma coisa. Ah, agora pode máscara, agora não pode máscara, agora é transmissível, agora não veio do animalzinho, agora não pode ir para o homem, agora é transmissível para o homem, agora não é mais. Agora hidroxicloroquina aí, o que acontece? Eles estão fazendo tudo. Muita gente falando nos bastidores que isso daí está sendo feito para criar um controle mundial por causa de todo um movimento organizado para conseguir derrubar algo que está crescendo muito no mundo, que é o movimento conservador, representado pelo Trump, representado pelo Bolsonaro e por outros líderes conservadores no mundo. Então, eles estão vendo que a direita está se organizando. E aí eles fizeram um contra-ataque para a retomada do poder e para criar uma nova ordem social. Que é o que chama de nova ordem mundial? Exato, né? Digamos.
que a gente está vivendo uma realidade paralela. Então, nós temos, para o Bolsonaro, a gente tem o Trump nos Estados Unidos, a gente tem o Bolsonaro no Brasil. A gente tem o professor Zelenko nos Estados Unidos, a gente tem a doutora Nise Yamaguchi no Brasil. A gente tem o Anthony Fauci nos Estados Unidos, a gente tem o Mandetta no Brasil. Gente, é inacreditável. É o poder da força aí, né? É o universo aí, olha. É de se pensar, por isso que é de se a gente pensar. fala que até onde que a gente pode imaginar que tenha tantas coincidências e que a gente acha que é coincidência? Alguma coisa tem, ou é um desígnio divino. Anthony Fauci, ele já é o dono da bola, da saúde, é o chefe, né? Assim, o ministro ministro da saúde americano há praticamente 5 décadas. Tem cadeira definitiva. Parece o Supremo Tribunal Federal. 5 décadas não, é 5 mandatos. Eles falam 5 presidentes, né? Então é menos, uns 5 presidentes dá o quê? Dá 20 anos, tá? Mas o Fauci, ele é a cabeça de um instituto de alergologia que faz parte do NIH, que é o National Institute of Health, né? E ele é o principal influenciador do National Institute of Health. O que eles fizeram? Eles montaram um comitê de estudos científicos sobre Covid-19. E esse instituto tinha 30 pessoas, tem 30 pessoas, né? Dos quais, assim, como todas as coisas científicas, eles têm que denunciar, eles têm que se autodenunciar em conflito de interesses. Você vai dar uma aula, você vai fazer um artigo científico, você tem que falar, sim, eu recebo ajuda para esse estudo lá da Gilead, ou da Fiocruz, ou do Ministério X, sabe, ou de entidade tal. Você precisa mostrar, fazer um disclosure, que eles chamam, né, uma abertura de conflito de interesses. E nesses 30, então, vários abriram seus conflitos de interesse, tinham 11 conflitos de interesse, dos 11, 9 recebiam algum dinheiro da Gilead. Aí, olha só que coisa interessante. Quando foi feito, aqui só no Brasil, tá? Eu só ouvi aqui no Brasil, que alguém tinha uma suspeita de Covid, como que ele era tratado no começo? Ainda, né? Praticamente até a semana passada ainda era isso. Eles falavam, volte para casa e tome dipirona. Ah, mas você vai me deixar assim sem nada, voltar para casa e tomar dipirona? Não, nós vamos te dar Tamiflu. Agora, Tamiflu tem alguma coisa comprovada para o coronavírus? Não, até agora não. Não. Foi dispensado absolutamente todo o nosso estoque de Tamiflu no coronavírus. Todo? Todo. Integralmente. Sabendo que não tinha efeito nem comprovação científica. Pois é, né? Mas eles falam, não, é só para tirar a dúvida que não é influenza. Sendo que a gente não está em época de influenza. Tá? Quanto custa o Tamiflu? 200 e poucos reais. Quem aqui fez o Tamiflu? Quem? Gilead. Já entendi. Fechou o ciclo. Quem mais ganhou, a empresa farmacêutica que mais ganhou com o coronavírus por causa do Tamiflu foi a Gilead. Tá? E aí, em março, eu já ouvi falar do Remdesivir. Porque, obviamente, quando a gente tem uma epidemia, a gente tem que buscar ainda as moléculas já fornecidas, né, pela ciência antiga. Então, o Tamiflu deu certo ou não deu certo? Bem, no começo eles tentaram para ver se dava certo ou não dava certo, e aí eles deixaram lá, entendeu? Foi concluído que não dava certo, mas deixa, né, por uma segurança específica, por algum tipo de Estamos tentando salvar vidas, tudo vale. Né? E o que acontece? Então, o Tamiflu já entrou assim, e a Gilead começou a ver as drogas antigas que ela tinha, e ela tinha uma que era o Remdesivir. O Remdesivir foi feito para o Ebola. E não deu certo para o Ebola. Tentaram na gripe suína, não deu certo para a gripe suína. Tentaram para o H1N1, o Tamiflu pegou melhor que o Remdesivir. E agora o Remdesivir veio para cá, né?
e aparentemente ele tem algum efeito. Qual que é o efeito do remdesivir? O efeito do remdesivir que eles conseguiram era interessante porque eles fizeram uma pesquisa no começo em 2 braços, um com remdesivir e o outro deveria ser com hidroxicloroquina, tá? Mas aí eles tinham que, por que tinha que ser com hidroxicloroquina? Porque era o medicamento que estava mais sendo cogitado, né? Que estava mais funcionando. Eles então conseguiram retirar a hidroxicloroquina e daqui a pouquinho vamos falar quais foram os passos que eles utilizaram para retirar a hidroxicloroquina, tá? Mas aí eles conseguiram retirar a hidroxicloroquina e colocaram então contra placebo, mas contra placebo você não pode. Então o que eles decidiram? Que era, ao invés de analisar a quantidade de morte, eles foram analisar a quantidade de dias internados. E eles não têm nem o estudo feito para saber quanto que o remdesivir diminui em morte. Mas eles chegaram à grande descoberta de que o remdesivir diminui em 4 dias o tempo de internação, passa de 15 dias para 14. Essa, para eles, é a única comprovação científica de algum medicamento para o coronavírus. Que é o remdesivir que diminui em 4 dias o tempo de internação. Ok? Só que o próprio Didier Raoult, analisando todos os dados do estudo que foi feito com o remdesivir, ele já falou 60% das pessoas que tomaram remdesivir tiveram efeitos colaterais importantes. Efeitos colaterais importantes. Disruptivos de cotidiano. Tá? E não diminuiu a letalidade do coronavírus. Então, ou seja, o resultado não foi positivo. Não, a meu ver não foi. Mas é essa supervalorização de um resultado medíocre e a desvalorização de um resultado absurdamente positivo da hidroxicloroquina com azitromicina e zinco. É isso que a gente vê. Hoje eu recebi a notícia, tem uma pessoa que eu ajudei, eu dei para ela hidroxicloroquina, azitromicina e zinco para ela levar para o pai dela de 91 anos em Goiânia, que tinha acabado de ser internado com suspeita de Covid. No dia seguinte, ela me falou, foi confirmada o exame, foi confirmado o exame. Então, eu vou dar o medicamento. Ela foi barrada. Nós conseguimos, a minha irmã conseguiu uma médica que pudesse entrar no hospital em nome da família para dar o medicamento. Ela conseguiu vê-lo, conseguiu gravar um filme com esse senhor. Ele estava ótimo, é um senhor de 91 anos, que caminhava 20 quilômetros por dia, que tinha feito seus exames sem nenhum problema, tá? Sem pressão alta, coração, diabetes, nada. Estava em perfeito estado de saúde. Depois que ela fez essa filmagem, onde que a pessoa está falando, tá tudo bem, isso, aquilo, vamos sair dessa, logo, logo eu vou te ver, ele foi completamente isolado. O médico falou, mandaram um recado para eles 4 horas depois que o pai dela estava sendo intubado. Eles conseguiram retirar o pai da intubação e foi levado de novo à enfermaria. Uma semana depois, ele já estava praticamente saindo do hospital. Ele foi novamente entubado e morreu 4 dias depois. E foi proibido dar o medicamento para ele. A gente não sabe o que está acontecendo. Nós não fazemos ideia. Nós não sabemos os horrores que vão ser descobertos mais tarde. Eu acho que as pessoas têm que se proteger psicologicamente, porque a gente vai descobrir que o que já foi feito no passado está sendo feito hoje. E com os nossos pares, com as nossas pessoas, tá? Mas tudo isso não vai ser em vão, porque é isso que faz com que o mal
seja revelado. E quando o mal é revelado, finalmente a gente pode prendê-lo. Se ele não é revelado, a gente vai ficar para sempre sendo manipulado por ele.